Olá pessoal, que é o professor João Cláudio de Geografia. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre fuso horário, né? O tão temido conteúdo fuso horário que muitos acabam se confundindo. Se você aprender como ele foi determinado, como funciona a posição geográfica, vai ficar tranquilo, vocês vão tirar de letra isso daí. Para a gente começar, vocês precisam entender o seguinte, que os fusos horários que nós temos no planeta, né, eles foram determinados em conferência internacional devido à grande variação da incidência solar sobre a Terra e o movimento de rotação. Então a Terra ela gira em 360 graus, ou seja, em torno do seu próprio eixo, ela tem um eixo de inclinação, né, de 23 graus e 27 minutos, e isso provoca o quê? Uma variação muito grande no fuso horário e na incidência do Sol também. O que foi feito então? Fizeram uma conferência internacional com a hora legal do planeta para estabelecer, né, um cotidiano entre a sociedade e que, de repente, numa mesma cidade, parte de cidades ou cidades vizinhas teriam horas diferentes. Então foi feita uma hora legal baseado em conferência internacional. Como base do fuso horário, nós temos então a longitude 0 grau, que é o meridiano de Greenwich. Por que chama meridiano de Greenwich? Greenwich é uma cidade localizada no Reino Unido, especificamente na Escócia, né, onde a sua localização pelas coordenadas geográficas, ela estava localizada em 7 graus e meio para o hemisfério oeste e 7 graus e meio, né, ou 30 minutos para o hemisfério leste. O que se você somar, né, 7 graus e meio, que seriam 7 graus, perdão, e 30 minutos, dariam então 15 graus, né, que seria 1 hora de fuso horário. E como que eles estabeleceram aonde a hora seria adiantada ou atrasada em relação ao meridiano de Greenwich? Então vamos lá. De 0 a 180 graus leste, a cada 15 graus, você vai ter 1 hora de fuso horário adiantado. Então, ou seja, se eu estou a 15 graus de longitude leste, eu tenho mais 1 hora. Se você vai em direção ao hemisfério oeste, ou seja, né, de 0 a 180 graus oeste, o fuso horário ele vai se tornando a cada 15 graus de longitude gradativamente negativo. Então, por isso que nós temos, por exemplo, o Brasil localizado, né, pelo horário de Brasília, por exemplo, em 45 graus oeste, né, nós temos uma diferença de 12 horas em relação a Tóquio, no Japão, né, que está localizado no hemisfério leste, que são 12 horas a mais do que aqui no Brasil. Por isso que você tem aquela noção, né? Se eu estou aqui dia no Brasil, no Japão será noite devido à incidência do Sol e também à determinação dos fusos horários. Enfim, então nós temos aqui, vocês podem até observar que eu coloquei para vocês também essa imagem dos fusos horários. Percebe-se que quanto mais você tem a cada 15 graus para o hemisfério leste, né? Então vamos lá, reforçando, o fuso horário adianta. Então se eu estou numa região de 30 graus leste, né? Ou seja, está positivo, ó, verifiquem aí na imagem, né? Você está 2 horas a mais do que em Londres, que é onde passa o meridiano de Greenwich, por exemplo. Então, se são meio-dia em Londres, você vai ter, né, 14 horas, né, na longitude, no fuso horário de 30 graus leste. Se eu estiver no hemisfério oeste, por exemplo, a relação do fuso horário do horário de Brasília, que é de menos 45 graus, né, que seria 45 graus oeste, ao meridiano de Greenwich, você tem aí uma diferença de 3 horas a menos do que os ingleses, por exemplo. Então isso aí explica um pouco. Como que foi feito, né? Nós voltamos aqui no quadro, a Terra então foi determinado gira em 360 graus, dividido pelo tempo aproximado do movimento de rotação 24, eu tenho 15 graus de longitude, que representa então 1 hora de fuso horário. Existem alguns, né, critérios, algumas considerações ao fuso horário. Por quê? Vamos lá. A longitude, né, o fuso divide não sempre em linha reta. É feito algumas adaptações, porque às vezes você tem uma ilha, uma comunidade que está próximo ao limite, então poderia alterar o cotidiano, né, das pessoas que vivem ali, então eles fizeram uma certa adaptação. E o mais interessante nessa conferência de determinação dos fusos horários é que eles estabeleceram a linha internacional de mudança de data, que ficaria então, né, no limite ali que você tem oposto ao meridiano de Greenwich, nos 180 graus.
Eu vou desenhar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre a linha internacional de mudança de data para vocês e também um pouquinho também que é interessante a gente tratar aqui, os fusos horários que tem no Brasil. Vou colocar aqui no quadro para vocês e já volto. Bom, galera, coloquei aqui para vocês um esqueminha da linha internacional de mudança de data, então para a gente entender. Vamos lá. Eu coloquei aqui os 180 graus de longitude, que estabelece então a linha internacional de mudança de data. O que seria essa linha internacional de mudança de data? É a linha que determina a data civil do planeta, tá? Obviamente, eu vou colocar uma imagem aí para vocês da linha internacional de mudança de data, é que ela tem algumas adaptações, justamente por aquilo que eu disse para vocês, né? Existem locais, ilhas ali no Oceano Pacífico principalmente, que para não alterar o cotidiano das pessoas que vivem ali, então foi estabelecido o quê? Algumas adaptações. Vocês podem ver que não é reto, por exemplo, como está aqui no quadro agora, que eu coloquei aqui só para a gente ter uma noção, tá? Bom, professor João Cláudio, está estranho, porque aonde você escreveu hemisfério oeste, teria que ser leste, aonde está hemisfério leste, teria que ser hemisfério oeste. Por que que eu fiz isso com vocês? Foi proposital. Porque a gente está acostumado a ver o mapa mundi numa projeção cilíndrica, onde você vê então ali a linha do Equador estendida, né, e o meridiano de Greenwich como base de referência. Lembrando que a linha internacional de mudança de data ela é oposta, ela é o meridiano oposto ao meridiano de Greenwich. Então, ou seja, se você for observar num globo, dessa forma, verifiquem na imagem novamente, olha lá, você vai ver o Alasca que está no hemisfério oeste, né, nessa posição do globo, né, enquanto você pode ver às vezes a Nova Zelândia ou a Austrália mesmo nessa posição. Então vamos lá, aqui o hemisfério leste, né, ou seja, se eu estou a oeste da linha internacional de mudança de data, a data civil do planeta ela sempre será adiantada em relação ao hemisfério oeste. Então vamos supor, né, tem como você viajar no tempo atravessando a linha de mudança de data. Se você tem, por exemplo, uma embarcação que ela sai de um ponto, né, no dia 3 de fevereiro do hemisfério oeste e ela cruza essa linha internacional de mudança de data para o hemisfério leste, ela vai, né, adiantar um dia no calendário. Ou seja, a pessoa sai no dia 3 de fevereiro, na verdade ela perde esse dia, porque ela deixa de viver ele, né, de passar o tempo. Enquanto se eu tenho aqui uma embarcação que cruza a linha de mudança de data para o hemisfério oeste, ela volta para o dia anterior. Ou seja, ela vai ganhar mais um dia para ela fazer de repente tudo aquilo, né? As pessoas que estão de repente na embarcação fazer tudo aquilo que ela não fez no dia vigente. Então você tem essa questão, né, que é importante saber para provas, principalmente, do fuso horário da linha internacional de mudança de data. Então, ou seja, lembra, é os 180 graus de longitude, né? Se eu estou no hemisfério oeste, você atrasa um dia no calendário. Se você está no hemisfério leste, você adianta um dia no calendário, tá? Qual que é a diferença do horário? São de 24 horas, porque parte do meridiano de Greenwich, 12 horas de um hemisfério a cada 15 graus, com mais 12 horas para o outro hemisfério, 12 mais 12, 24. Então você tem um dia, né, de diferença cruzando a linha internacional de mudança de data, certo? Vou explicar para vocês também os fusos horários do Brasil. Bom, vamos lá. Os fusos horários do Brasil, como o Brasil ele é um país grande em extensão territorial, obviamente que nós temos aí algumas diferenças de horas, depende da região do país onde você vive e também, né, o horário de Brasília. Lembrando que o governo utiliza-se como hora oficial o horário de Brasília, que representa, na verdade, de menos 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich, que seria aí a longitude localizada, digamos assim, o fuso horário de 45 graus de longitude oeste, tá? Mas vamos lá, nós temos aqui alguns fusos horários, por exemplo, menos 2 GMT, que seria Greenwich Mean Timing, né? Então você tem 2 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. Que lugares do Brasil têm 2 horas a menos que o meridiano de Greenwich? Você vai ter então nas ilhas do Oceano Atlântico, principalmente em Fernando de Noronha, né? Se você for para Fernando de Noronha, saindo, por exemplo, de Brasília, do horário oficial, Fernando de Noronha será 1 hora adiantado, né, em relação ao horário oficial de Brasília. Aí nós temos, primeiro, região Nordeste, o estado de Goiás, o Distrito Federal, região Sudeste,
região sul do Brasil, né, nós temos então o horário oficial de Brasília, que é 3 horas negativo em relação ao meridiano de Greenwich. Conforme você vai indo para o oeste, então o que vai acontecendo? O fuso horário ele vai atrasando, então você vai ter aí um fuso horário de -4 em relação ao meridiano de Greenwich, que abrange principalmente os estados ali do Mato Grosso do Sul e grande parte da região norte também do país. E por fim, né, o fuso horário que abrange ali o estado do Acre e o extremo oeste do estado do Amazonas, que é o de -5 em relação ao meridiano de Greenwich, que seria 2 horas a menos que o horário oficial de Brasília. Cabe lembrar também, pessoal, que quando é adotado o horário de verão no Brasil, há algumas regiões que adiantam o relógio entre a segunda quinzena de outubro e segunda quinzena de fevereiro, então provavelmente irá alterar essa, né, estruturação do fuso horário. Por quê? Quais são as regiões que adotam o horário de verão, né, no Brasil? Você vai ter região sul, sudeste e centro-oeste. Então essas regiões elas adiantam 1 hora no relógio. As regiões norte e nordeste elas não entram no horário de verão, então isso provocaria também algumas alterações, né, no fuso horário. Porém, oficial são esses 4 fusos horários que possuem no Brasil, ok? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o fuso horário e até a próxima.